Mais uma vez, o padre Paulo Ricardo fala sobre tradicionalismo e o pessoal que não é apegado à tradição, à igreja, às regras da igreja. Então ele foi aí no Santo Flow e nós vamos reagir. Este é um react de um trechinho da participação do padre Paulo Ricardo, que também contou com Dom Odair, no Santo Flow, no lançamento de um livro aí de Futunshin, que se chama Um Retiro para Todos, da editora Molokai. Então a gente vai reagir aqui a esse trechinho, porque eu achei muito maravilhoso que o padre Paulo Ricardo trouxe. Então vamos juntos aí assistir esse trechinho aí do Santo Flow, tá bom? Não esqueça de dar seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Filho amado de Deus, não esqueça de comentar seguindo essas regrinhas aqui, combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Tem um trecho do livro que o Futunshin, ele é bem direto quando ele fala do apego à tradição por si só, quanto ao perigo do apego à mudanidade, né? O perigo das duas coisas, né? E qual seria hoje o modo de equilibrar uma fé que ela é enraizada na tradição, sem criar uma rigidez ou uma realidade que toca muitas vezes um modismo superficial de conservadorismo da fé? Então, veja, essa questão a gente pode olhar como equilíbrio, ou nós podemos olhar, colocando outra comparação mais enraizada na realidade, é a realidade dos organismos vivos. A igreja é viva. E uma coisa viva, ela tem que ter duas características. Ela precisa se conservar. Por quê? Se você planta uma mangueira e aquilo vira um pé de abóbora, então a mangueira morreu. Sim. Né? Eu plantei uma mangueira, de repente eu vou lá, tá um pé de abóbora, e virou outra coisa. Então, precisa se conservar. Se Jesus plantou a igreja, né, ela precisa ser conservada ao longo dos séculos. A palavra que eu transmito, ela não é minha. Ela é de Cristo. O sacramento que eu celebro não é meu, é de Cristo. Então tem que haver essa coisa verdadeira da sucessão apostólica que garante que a palavra e o sacramento que está sendo celebrado hoje, que está na igreja, essa vida que está na igreja é a mesma, que é uma continuidade. Então, claro, tem que haver tradição. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se você plantou a mangueira e ela é exatamente igual 100 anos depois, então não é uma mangueira, é uma coisa empalhada. Aquilo lá, né? Você colocou o que cera para ela ficar quietinha no lugar dela, morreu. Não é um organismo vivo. Então a igreja de Cristo, ela tem essa realidade. Eu vejo por parte tanto das pessoas que se dizem progressistas, como das pessoas que se dizem tradicionalistas, essa realidade de se sentir desconfortável diante da vida da igreja, da vida dinâmica da igreja. Não, mas a igreja de verdade era no tempo das catedrais medievais, etc e tal. Tá. Aí o outro não, na igreja de verdade é a igreja do século 30 ainda, que nem chegou. Então, um está correndo para o futuro, o outro está correndo para o passado. Deus me chamou para viver na igreja de hoje. Gente, na realidade, a hora que eu ouvi isso, eu pensei, meu Deus, parece que o padre Paulo Ricardo fica aqui em casa e a gente conversa, porque é exatamente isso que a gente conversa aqui em casa o tempo todo, né? Não só em relação às coisas da igreja, mas em relação à nossa vida também. É esse desespero de eu quero, do futuro, de ficar preocupado com o futuro, mas ao mesmo tempo se ficar preso ao passado. E aí o hoje, que é o que Deus nos chama, como o padre Paulo Ricardo muito bem falou aí, ele não é vivido. E aí, ele não sendo vivido, ele se torna um passado que eu me arrependo de não ter vivido. Então, é exatamente isso. E essa briga entre tradicionalismo e progressismo, a gente que não se identifica com isso, que a gente busca viver isso que o padre Paulo Ricardo tá falando de equilíbrio, a gente fica perdido. E nem é perdido, fica confuso, fica bravo, fica revoltado, né? Perdido no sentido assim, gente, pelo amor de Deus, as duas coisas podem existir sem deixar de ser vontade de Deus, mas viver dentro da vontade de Deus, né? Que é muito isso que o padre Paulo Ricardo tá falando. Entende? É claro que eu vejo dificuldades na igreja de hoje, como ela sempre teve, né? E esse é um outro detalhe também. Muita gente, né, principalmente aqui em relação ao canal, eles sempre falam, você não vê os problemas da igreja? Claro que eu vejo, eu frequento uma paróquia, eu sei muito bem que tem muitos problemas, mas não é um único problema, né? O pessoal que é do lado do tradicionalismo, que usa exageros para esse lado, sempre quer colocar a culpa no Concílio Vaticano II, esquecendo que antes do Concílio Vaticano II também haviam problemas, e problemas que ainda
ainda persistem até hoje, né? Que o Concílio Vaticano II lutou e ainda luta para que não exista, mas ainda existe, porque existem seres humanos dentro da igreja. E também erros que os progressistas veem e que na realidade já existe também há muito tempo. Então não é novo e também não é tão antigo. O Padre Paulo Ricardo depois ele até fala, né? São as doenças que existem pelos pecados dos seres humanos que estão dentro da igreja. Então não é não achar que tudo é perfeito, mas é também entender que quem comanda tudo é Deus, é para Deus, e que a gente está aqui trabalhando para sermos melhores conforme a vontade de Deus. Mas nós estamos numa crise muito grande. Sim, estamos, mas como disse Jesus a respeito da doença de Lázaro, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. A igreja tem as suas doenças históricas, seus momentos de doença, e isso é para a glória de Deus, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevaleceram. Nós vamos Exatamente isso, é uma frase que todas as vezes, isso mais quando, na época do Papa Francisco, que o pessoal vinha trazendo muito, né, desespero, uns comentários que só pela misericórdia divina, eu ficava, gente, mas Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão, e não vão prevalecer, porque pelo menos os comentários que a gente recebia aqui, e também o que a gente via na internet, era tipo assim, a qualquer hora a igreja católica vai acabar, parecia aqueles documentários do History Channel que eu ainda quero trazer aqui no canal sobre essas questões. Parecia que ia acabar a qualquer momento e você fica, cara, não acabou com Jesus indo na cruz. Por que vai acabar com seres humanos tão miseráveis quanto nós, sabe? Então, é algo que eu sempre relembro no canal. E aí, quando o Padre Paulo Ricardo falou isso, eu falei, não, estamos no caminho certo aí, ó, direcionados por um padre que nós gostamos particularmente. continuar na igreja, né? Porque há 100 anos o Padre Paulo passou, ninguém se lembra mais nem quem é o Padre Paulo, entendeu? Mas a igreja vai ficar a igreja de Cristo, e nós temos a certeza. Mas nós vivemos num tempo terrível, não sei o quê. Quer dizer, os progressistas dizem, mas a igreja é muito fechada, que coisa horrível. Os tradicionalistas, não, mas a igreja modernista, que coisa horrível. Gente, nós fomos chamados por Deus para viver nesse hoje da igreja. Assim como ele não escolhe pai, não escolhe mãe. Então daí tá falando de tudo que ele recebeu da mãe dele, que faleceu quando ele tinha 11 anos de idade. Bom, nós cada um recebeu a mãe que tem, com o dom que é essa mãe, nossa santa mãe igreja. Posso falar das dificuldades da igreja, mas um filho da igreja sempre fala das dificuldades da igreja com a lágrima no coração. E com muito pudor. E assim, tem então a expressão em câmara caritatis, ou seja, no quartinho da caridade, a gente senta aqui, aí eu posso falar com o Bladaí de dificuldades. Mas são dois filhos da igreja que falam da mãe. Mas eu não vou falar das dificuldades da minha mãe em praça pública, para os inimigos da igreja. Você tá vendo? Entende? Não funciona. Entende? E é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui. Ju, mas hoje em dia existe internet, sim, gente, mas tem questões que nós temos que tomar muito cuidado. Mesmo que a gente vai expor algumas questões aqui, tem algumas que não valem a pena compartilhar na internet. Aliás, eu conheço vários casos que eu gostaria de comentar aqui, que eu gostaria de compartilhar, mas eu não trago, porque vai expor a igreja de uma forma que ela não precisa. Então, o que acontece? Eu converso com a minha família, que é católica, com o meu marido, com os meus irmãos de comunidade, com os padres que eu tenho contato. Aquilo que Deus toca no meu coração de trazer aqui, eu trago. Mas não é tudo que a gente deve trazer aqui. Como o nosso Padre Paulo Ricardo, ele desenhou perfeitamente. Nós temos que tomar cuidado. Aliás, já teve inscrito que pediu isso, eu ainda vou trazer aqui um vídeo para nós falarmos desse cuidado que nós temos que ter. Porque as pessoas ficam de olho em tudo que nós estamos fazendo e falando na internet. Os inimigos, eles ficam de olho e a gente só vai alimentando eles com motivos para odiar e também argumentar contra a própria igreja. E aí, automaticamente, contra o próprio evangelho. Não é o meu nome ou o seu nome que estão na reta. É o nome da igreja, é o nome de Cristo. Por isso que eu sempre falo nos comentários para vocês seguirem as regras que a gente sempre pede. Porque existem pontos que nós precisamos expor, mas que precisa haver o respeito para que possa produzir bons frutos. E o que a gente tem visto ao longo desse período de internet, principalmente agora que virou moda todo mundo falar tudo na internet e expor, não tá resolvendo nada. Os abusos continuam, os padres cometendo abusos litúrgicos continuam, corrupção dentro da igreja continua, pessoas que não vivem o evangelho continuam. Então, assim, do que está adiantando todo este movimento na internet? Então, foi um momento que a gente ficou refletindo bastante aqui em casa. Claro, veja, o senhor fica passando pano, o senhor é negacionista. Eu não passo pano pra ninguém, nada. Nem isso. Meu Deus, se chama o Padre Paulo Ricardo de negacionista e passando pano, então eu tô super tranquila, porque quando voltamos aqui pro canal, era só isso que o pessoal falava sobre a gente. Olha que o Padre Paulo Ricardo tem muito mais conhecimento, vivência e experiência do que a gente, né? As pessoas me conhecem. Eu tô há 19 anos
na internet, no apostolado, já muito antes disso. Já estava nos meios de comunicação, né? No meu tempo de seminário, Bandaí, eu nunca pensei em um segundo sequer estar na frente de uma câmera de televisão. Isso não estava no meu radar. Num programa de rádio, televisão, eu não me preparei para isso. Isso não estava no meu radar. Claro que nós devemos contribuir se a nossa mãe não está bem, deve contribuir. Ter site. Coloquei o meu nome, padrepauloricardo.org, simplesmente por uma questão de responsabilidade. Não, esse aqui sou eu. Não é uma instituição, não é nada. Eu que sou responsável por esse conteúdo aqui. E, aliás, gente, vale até lembrar, né? Porque às vezes tem uns comentários aqui de gente que não conhece o canal, não conhece nossa história. O canal aqui, ele é católico, porém, ele não é a instituição católica. Eu sou uma leiga que vive, tem experiência, estuda, reza, ora, medita, mas eu não falo em nome da igreja. Eu falo como uma católica, mas aquilo que é em nome da igreja está no site do Vaticano, nas notas do Papa, no magistério da igreja. Aqui a gente busca orientar e refletir aquilo que a gente aprendeu, que a igreja nos ensina. Mas isso daqui não é a instituição. E foi muito bom o Padre Paulo Ricardo falar sobre isso, e é um cuidado que nós temos que ter com tudo. Seja com o nosso canal, com o Padre Paulo Ricardo, com o Frei Gilson, com o Padre José Eduardo. Apesar de serem pessoas da Igreja Católica, elas não são a instituição. A instituição tem 3 pilares, e um deles é o magistério da igreja, que sim, que fala em nome da instituição da Igreja Católica. Quem começou toda essa história? Então, quando a gente vê hoje essas coisas, as pessoas têm um pouco a sensação que as pessoas querem salvar a igreja. Mas é a igreja que é nosso instrumento de salvação. Meu Deus do céu, que frase! Vamos repetir essa frase maravilhosa de Padre Paulo Ricardo. A gente tem um pouco a sensação de que as pessoas querem salvar a igreja, mas é a igreja que é o nosso instrumento de salvação. Fica com essa frase aí na nossa cabeça, vamos ver o que ele fala aqui. Claro que nós devemos contribuir se a nossa mãe não está bem, deve contribuir, deve melhorar nosso apostolado, nossa generosidade, nossas coisas, mas sempre sabendo que a igreja é maior, que eu irei passar. E a igreja não vai passar, entende? A igreja não vai passar. Eu não vou ser nem nota de rodapé num livro de história da igreja, entendeu? Eu não vou existir na história da igreja quando falarem daqui a um século. A igreja vai continuar. Como milhares e milhares de sacerdotes hoje, que em paz estão sepultados em nossos cemitérios e hoje estão recebendo a recompensa do céu, que foram fiéis. E se nós estamos aqui conversando, é porque algum padre desconhecido pregou o evangelho, transmitiu, foi fiel até o fim, quando era difícil ser fiel, quando era difícil ir até o fim. Então, é que hoje o mundo está muito ao redor da internet, mas às vezes a internet ela transmite muito ruído, mais do que o sinal, do que o foco. Falando um pouco dessa questão, né, eu acho que até finalizando esse pequeno react aqui, se eu não esquecer, eu vou colocar o link do vídeo completo aí nos comentários. Se vocês me acompanham, sabem que eu sempre esqueço. Um ponto que o Padre Paulo Ricardo falou e que eu acho que a gente tem que levar pra vida, principalmente nós que produzimos conteúdo aqui da nossa religião, da religião católica. A igreja, ela existe há mais de 2000 anos. A nossa fé há mais de 2000 anos. Então, quem sou eu ou quem é você para achar que nós somos super, hiper, mega importantes na igreja, que a igreja vai considerar a nossa fala? Nós somos importantes, mas como uma comunidade, não como uma única pessoa, né? É o que o Padre Paulo Ricardo falou, a gente vai passar, a igreja não vai passar. A gente pode contribuir, mas não que a gente vai salvar a igreja. Nós não somos Jesus Cristo. E aqui fica um alerta para você, ou que você que é um novo cristão católico, ou você que já tem um bom tempo na igreja, mas que anda aí ouvindo muito mais influencers ou ícones católicos do que a própria igreja, do que a própria Bíblia, do que o próprio Papa e os documentos da igreja. Quando a pessoa começar a querer mostrar que ela quer salvar a igreja, e tem gente que fala isso, a igreja depende de mim, a igreja depende do nosso movimento, depende da nossa comunidade, sai fora. O único que salva é Jesus Cristo, criou, que fundou a sua igreja na fé de Pedro, que existe até hoje. Eu e você não vamos salvar a igreja. E aí um outro ponto para nós, somos produtores de conteúdo. Para que e para quem eu estou criando o conteúdo? Que foi muito isso que eu pensei quando eu ouvi isso do Padre Paulo Ricardo. Eu estou fazendo para me mostrar aos outros ou para cumprir a missão que Deus me deu? Seja aqui, ou seja na minha paróquia, ou seja nas missões que eu faço. Eu estou contribuindo de forma a
promover a igreja e promover o evangelho, ou eu estou querendo bancar o salvador da pátria e o salvador da religião católica? Porque isso vai dizer muito dessa transmissão e de nós não sermos ruído. Ruído é esses problemas de comunicação que a gente tem, né? A gente dentro da comunicação fala isso, o ruído de comunicação. Eu estou sendo mais o problema ou eu estou trazendo o problema para que Jesus coloque a sua luz sobre o problema e assim as pessoas possam melhorar? A gente vai com base nos frutos que a gente tem. Que nós que produzimos conteúdo, pensemos nisso. Eu não sou o dono da verdade. Eu sigo o dono da verdade, que é Cristo, que é a própria verdade. Então, que nós deixemos sempre ele ser o centro de todas as situações, né? É uma coisa que a gente busca muito aqui no canal. É óbvio, nós somos pecadores, seres humanos, frágeis, miseráveis, mas que a gente luta muito pra isso. E eu sei que tem muita gente que produz conteúdo pra igreja que vive isso também. Mas fica aqui um alerta para que nós nunca saiamos desse caminho, para que nós também não nos percamos e não percamos também a nossa eternidade com o nosso Senhor. E aí, você soube dessa dupla super dinâmica aí que esteve no Santo Flow? O que você achou desse trechinho? Deixa aqui nos comentários, mas respeitando essas regrinhas aqui que conduzem e produzem muitos frutos aqui no canal. Aliás, muitos debates e discussões saudáveis já produziram muitos frutos aqui no canal. Então, respeite essas regrinhas, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!